vocês, Paixão de Cristo 2025, aqui na Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Caculé. Muitas vezes, e de modos diversos, falou Deus, outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Cristo, o Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo e não há outra palavra senão esta. Jesus Cristo assumiu a natureza humana para purificá-la do pecado original, tomando carne derivada de Adão para curá-la. Veio para reconduzir o homem da escravidão à liberdade, sendo que para tal libertação acontecer, submeteu-se à escravidão. Sendo Deus, por isso isento do pecado, ao assumir a natureza humana, quis ser batizado por João Batista, mesmo sem precisar, para que a humanidade que precisava seguisse o seu exemplo. E assim, emergiu da água o velho Adão. Deixou-se tentar pelo demônio no deserto para dar o exemplo de como vencer as tentações. E pela sua humanidade manifestou a sua divindade. Conviveu com os homens, pregando e fazendo milagres. Toda sua atividade foi para a instrução dos homens, o que afligia as autoridades judaicas a ponto de lhe causar a morte. Segundo São Tomás, tais autoridades enxergavam sinais evidentes de sua divindade. Porém, por ódio e inveja, deturparam as suas palavras e não quiseram acreditar quando ele se confessava o Filho de Deus. Através de Jesus Cristo, torna-se visível o Deus invisível. Ele torna-se como nós. Isso mostra-nos até que ponto vai o amor de Deus. Ele carrega todo o peso. Ele percorre conosco todos os caminhos. Ele vive a nossa solidão, o nosso sofrimento, o nosso medo da morte. Ele apresenta-se onde não podemos avançar para nos abrir a porta para a vida. A vida pública de Jesus tem início com seu batismo por João no Rio Jordão. João Batista proclamava um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O batismo de Jesus é, da parte dele, a aceitação e a inauguração de sua missão de servo sofredor. Deixa-se contar entre os pecadores. É já o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No batismo de Jesus, abriam-se os céus, que o pecado de Adão havia fechado. E as águas são santificadas pela descida de Jesus e do Espírito, prelúdio da nova criação. Convertam-se, porque o reino do céu está próximo. Preparem o caminho do Senhor. Endireitem suas estradas. Todo vale será aterrado. Montanhas e colinas serão aplanados. As estradas curvas ficarão retas, e os caminhos esburacados serão nivelados. E todo homem verá a salvação de Deus. Raças de cobras venenosas, quem lhes ensinou a fugir da ira que vai chegar? Façam coisas para provar que vocês se converteram, porque na verdade eu lhes digo, até destas pedras, Deus pode fazer filho de Abraão. O machado já está posto na raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e atirada no fogo.
Eu batizo vocês com água, mas vai chegar alguém mais forte do que eu não serei digno sequer nem de desamarrar as correias de sua sandália. Ele é quem batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele terá na mão uma pá e vai limpar toda a sua eira e recolher seu trigo num celeiro. Mas a palha ele vai queimar num fogo que não se apaga. Sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vem a mim? João, meu irmão, por enquanto deixe tudo como está. É preciso que se cumpra o que está nas Escrituras. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Eu vi o Espírito Santo pousar sobre ele. E ouvi uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, que muito me agrada. Sigam! Ele é o Filho de Deus. Levado pelo Espírito ao deserto, Jesus ali fica 40 dias sem comer. Vive com os animais selvagens e os anjos o servem. A tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias, o oposto da que lhe propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe. É por isso que Cristo venceu o tentador por nós, pois não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, amigo no deserto. Fraco, mal se aguenta de pé. Está com fome, Jesus? Tome essas pedras e as transforme em pães e mate tua fome. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus, se é assim, o Filho de Deus é tão poderoso, atira-te daqui para baixo, porque as Escrituras também diz: teu Deus mandará os teus anjos a teu respeito, e eles o pegarão pela mão, e não deixará que eu tropece em nenhuma pedra sequer.
A Escritura também diz: não tente o Senhor teu Deus. Olha, Jesus. Tudo isso é meu. E eu te darei, se simplesmente ajoelhares diante de mim e me adorares. Vá-te embora, Satanás, porque a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirá. Jesus, ao decidir escolher seus 12 apóstolos, aos quais o Evangelho por vezes chama simplesmente os 12, realizou um ato de fundação da sua igreja. O número 12 representa as 12 tribos de Israel, que estão na base da constituição do antigo povo de Deus, com o qual Deus fez aliança no Sinai. Como as 12 tribos constituíram o antigo povo de Deus, assim os 12 apóstolos foram constituídos por Cristo como base do novo povo de Deus, a Igreja. Estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Como vai Jerusalém acolher seu Messias? Embora sempre se tivesse subtraído às tentativas populares de fazê-lo rei, Jesus escolhe o momento e prepara os detalhes de sua entrada messiânica na cidade de Davi, seu pai. É aclamado como filho de Davi, aquele que traz a salvação. Hosana quer dizer salva-nos, dá a salvação. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o rei Messias vai realizar pela Páscoa de sua morte e de sua ressurreição. Veja, o Messias está chegando em Jerusalém. Bendito é aquele que vem como rei, em nome do Senhor. Paz na terra e glória no mais alto dos céus. Mestre, manda que teus discípulos se calem. Se eles se calarem, as pedras falarão. O Papa Francisco reflete: Jesus manda aos seus discípulos que vão preparar o lugar para celebrar a ceia pascal. Enquanto contemplamos e adoramos a presença do Senhor no pão eucarístico, somos chamados também nós a interrogar-nos: em que lugar queremos preparar a Páscoa do Senhor
Quais são os lugares da nossa vida onde Deus nos pede para o hospedarmos? Jesus, por meio da Eucaristia, quer estar sempre conosco, pois nela Ele estará sempre presente, com seu corpo e com seu sangue, para deste modo ficar sempre conosco e nós com Ele. Jesus, que é o Senhor, que é o Mestre, durante a ceia com seus discípulos, se põe a lavar os pés deles. Jesus se coloca numa posição de servo e não como aquele que deve ser servido. Jesus demonstra com tal atitude amor, humildade e serviço, mas também convida a todos ao arrependimento. Jesus expressou de modo supremo a oferta livre de si mesmo na refeição que tomou com os 12 apóstolos, na noite em que foi entregue. Na véspera de sua paixão, quando ainda estava em liberdade, Jesus fez desta última ceia com seus apóstolos um memorial de sua oferta voluntária ao Pai pela salvação dos homens. A Eucaristia que instituiu naquele momento será um memorial de seu sacrifício. Desejei muito comer com vocês esta ceia antes de sofrer. Pois eu lhes digo, nunca mais a comerei até que se realize o reino de Deus. Se o mundo odiar vocês, lembre-se que eu fui odiado antes. O servo não é maior que o Senhor. Se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Não tenham medo. O Consolador virá e vos revelará a verdade sobre o Pai. Vocês ouviram o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Pois se amarem os que vos amam, que recompensa vão ter? Eu sou o bom pastor. Dou a vida por minhas ovelhas. Ninguém me tira a vida. Eu a entrego por mim mesmo. Tenho o poder para entregá-la e para tomá-la de volta. Vocês são meus amigos. Não há amor maior que dar a vida pelos amigos. Já não estarei muito tempo entre vocês, meus amigos. Aonde vou, vocês não podem ir. O mandamento que eu lhes deixo é este: ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. Vocês creem em mim, sabem que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por mim. Senhor, tu vai lavar os meus pés? Você não entende o que eu estou fazendo, mas ficará sabendo mais tarde. Não, tu jamais lavarás os meus pés. Pedro, se eu não te lavar, tu não terá parte comigo. Então não lave somente os meus pés, lave também minhas mãos e minha cabeça. Quem já tomou banho só precisa lavar os pés, porque já está limpo. Vocês também estão limpos, mas nem todos. Venham para a mesa comigo. Vocês compreenderam o que eu acabei de fazer? Vocês dizem que eu sou mestre e senhor. E tem razão. Eu sou. Pois bem, eu que sou mestre e senhor, lavei os seus pés. Vocês devem fazer o mesmo com os pés uns dos outros. Se compreenderem isso e colocarem em prática, vocês serão felizes. Mas eu lhes garanto, um de vocês irá me trair. Eu conheço cada um daqueles que escolhi, mas é preciso que se cumpra o que está nas Escrituras. Aquele que come o pão comigo é o primeiro a me trair. O
que pretendes fazer, faça logo. Esta noite vocês ficarão desorientados por minha causa, porque a Escritura diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à frente de vocês para a Galileia. Senhor, contigo estou pronto para ir até a morte. Pedro, pois eu te digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, dizendo que não me conhece. Não fique triste, é preciso que isso aconteça. Tomai e comei. Este é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai e bebei. Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vocês e por todos, para a remissão dos pecados. Façam isso em minha memória. Devemos ir agora. Já é quase o momento. Vamos. O que difere Judas? O que o tornou traidor? Arriscamos dizer que a posição de traidor, não era a vontade de Deus para sua vida, uma vez que recebeu o chamado do seguimento. Os escolhidos para seguir Jesus eram aqueles que acreditavam e esperavam a promessa da vinda do Messias. E mesmo que esperassem um Messias diferente, souberam acolher a verdade e foram dóceis à formação que receberam. A missão de Judas nos faz pensar no exterior e no interior do ser humano. Há muitos revestimentos que encobrem a nossa personalidade e fortalecem a revelação do nosso caráter. No exterior, Judas exercia tudo o que os outros faziam. Não sabemos o que se passava no seu interior. Ele fez o bem a muitas pessoas. O Evangelho não diz como surgiu nele o sentimento de traição, mas aos poucos foi crescendo nele o desejo de entregar o Mestre, de abandonar tudo e não avistar mais nenhum horizonte a não ser o das 30 moedas. Certamente, ele não pensava que tudo poderia chegar ao trágico fim que viria depois da traição. Precisamos encontrar uma maneira de matar Jesus de Nazaré de qualquer jeito.
É verdade. Só que não podemos fazer isso durante a Páscoa. Pode criar uma grande revolta no meio do povo. O que está acontecendo aqui? Guarda, chame Caifás, pois eu preciso falar com ele. Quem és tu? Diga por que veio e o que queres. Sou Judas Iscariotes. Sei que tu tá querendo aprisionar quem chamam de Jesus de Nazaré. E o que sabes sobre este homem? Espere, Caifás. Eu digo que eu preciso ser recompensado. Tudo bem, eu lhe darei algumas moedas. Algumas moedas? Quantas tu pode me dar? 30 moedas de prata é o que ofereço. 30 está ótimo. Mas onde poderei aprisioná-lo? Lá no jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras. Lá eles estarão em menor número e desprotegidos. Monte das Oliveiras? Mas como poderei identificá-lo? Irei à tua frente, e aquele a quem eu me aproximar e saudar com um beijo na face, este é o homem, o Jesus de Nazaré. Aqui estão as suas moedas. O cálice da nova aliança, que Jesus antecipou na ceia, oferecendo-se a si mesmo, aceitam em seguida das mãos do Pai em sua agonia no Getsemane, tornando-se obediente até a morte. Jesus ora: meu Pai, se for possível, que afaste de mim este cálice. Exprime assim o horror que a morte representa para a sua natureza humana. Com efeito, a natureza humana de Jesus, como a nossa, está destinada à vida eterna. Ao aceitar em sua vontade humana que a vontade do Pai seja feita, aceita sua morte como redentora, para carregar em seu próprio corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Fiquem aqui e rezem, para não cair em tentação. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas que seja feita a tua vontade. Não a minha.
Pedro, vocês não conseguem vigiar nem sequer 1 hora comigo? Vigiem e orem, para não cair em tentação. A quem procura? Procuramos por Jesus de Nazaré. Sou eu. Salve, mestre! Judas, é com um beijo que trai o filho do homem. Mestre, vamos atacar com a espada? Vão! Vamos logo! Peguem aquele! Segure-no! Segure-no! Vamos! Não deixe ninguém escapar! Vão logo atrás daqueles que fugiram! Muito bem! Então é você o discípulo corajoso? Quem você pensa que é para enfrentar todos esses soldados? Quer ser preso junto com ele? Pedro, largue isto. Quem fere pela espada morrerá. Guarde isto. Vamos, guardas! Vamos, guardas! Vamos, guardas! Peguem ele! Isso é uma ordem! Peguem ele agora! Seu tolo! Vamos logo! Jesus praticou atos, como o perdão dos pecados, que o manifestaram como sendo o próprio Deus Salvador.
Alguns judeus que, não reconhecendo Deus feito homem, viam nele um homem que se faz Deus, julgaram-no como blasfemo. Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que acreditassem nele, por causa das obras do seu pai que ele fazia. Mas tal ato de fé tinha de passar por uma misteriosa morte para si mesmo, a qual desse lugar a um novo nascimento do alto por atração da graça divina. Tal exigência de conversão, face a um tão surpreendente cumprimento das promessas, permite compreender o trágico desdém do Sinédrio, ao sentenciar que Jesus merecia a morte como blasfemo. Os membros do Sinédrio agiam assim, ao mesmo tempo por ignorância e pelo endurecimento da sua incredulidade. Judas teve remorsos. Sua natureza revoltou-se contra si próprio. Não reconheceu sua fraqueza. Não chorou seu pecado. Que temos nós com isso? O problema é teu, responderam os sacerdotes e anciãos. Seu orgulho levou-o à forca. Quem é este homem que vocês trazem aqui, acorrentado, como se fosse um condenado? É Jesus, o Nazareno agitador. Tu és Jesus de Nazaré? Dizem por aí que és o rei. Onde fica o teu reino? Fala alguma coisa, homem. Tu não passa de um simples filho de carpinteiro, não é? Alguns dizem que tu és Elias, mas Elias subiu ao céu numa carruagem. Por que não diz nada? Foste trazido aqui como um blasfemo. O que diz sobre isto? Defenda-te! Eu falei abertamente com todos. Ensinei no templo onde todos se reúnem. Perguntem àqueles que me ouviram falar. É assim que responde ao sumo sacerdote? Com essa arrogância? Levante, verme! Se falei mal, mostre onde está o mal. Mas se falei bem, por que me bate? Muito bem. Vamos escutar aqueles que ouviram tuas blasfêmias. Eu vi! Ele ressuscita os mortos com magia, com a ajuda dos demônios. Como pode? E ainda por cima se proclama Rei dos Judeus. Não! Pior ainda, ele afirma ser filho de Deus. Disse que se destruíssemos o templo, levantaria em 3 dias. Isso é uma loucura! 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 Silêncio! Não tens nada a dizer? Nenhuma resposta para as acusações? Diga-nos, tu és o Messias? O Filho de Deus vivo? Eu sou. E verei o Filho do Homem sentado à direita de Deus Pai, vindo sobre as nuvens do céu. Blasfêmia! 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 Vocês ouviram? Não precisamos mais de testemunha. Sua sentença! Qual será a sua sentença? A morte, ele merece a morte. Mate ele! Mate ele! Mate! A morte! Ele é um mentiroso, ele tem que morrer! Mate-o! Blasfêmia! Louco! Mentiroso! Blasfemador! Agitador!
Já que és o Filho de Deus, faça-nos uma profecia. Adivinha quem te bateu? Veja, este aqui também estava com Jesus. Mulher, eu nem o conheço. De fato, ele estava com Jesus, porque ele é galileu. Homem, não sou não. Sim, é verdade. Eu te conheço. Você é um deles. Me solta! Eu não sei do que você está falando. Aconteceu, mãe. Aconteceu como ele havia dito. Eu neguei por 3 vezes. Não me toque. Não me toque, pois estou sujo. Não, mãe, não me toque. Não me toque. Vamos! Levante, Jesus! Vamos! Tirem ele daqui e leve a Pilatos. Vamos! Logo! Caifás, o que queres, homem? Por que tu fizeste isso com ele? Eu não achei que tu queria fazer dessa forma. Não era pra ser assim, Caifás. E o que temos com isso? O problema é seu. Sim, isso agora se tornou um problema meu. Mas o que ele te fez, Caifás? Vocês são como víboras, raça de cobras venenosas. Todos vocês são demônios. As suas moedas estão aqui. Elas rasgam as minhas mãos. Deixas. É contra a lei colocá-la no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Me perdoe, Senhor. Me perdoe. Não era para ser assim. Não dessa forma. Não fui leal a ti, Senhor. Não mereço ser teu seguidor. Eu te entreguei à morte. Eu pequei, Senhor. Eu entreguei à morte um sangue inocente. Não era para ser assim. Me perdoe, Senhor. Me perdoe. O Sinédrio, tendo declarado Jesus réu de morte como blasfemo, mas tendo perdido o direito de condenar à morte fosse quem fosse, entregou Jesus aos romanos, acusando-o de revolta política, o que o colocava em pé de igualdade com que Barrabás, acusado de revolta. Pilatos, mesmo não enxergando nada de grave na conduta de Jesus, lava as mãos e o entrega para ser condenado à morte. A conclusão fatídica é clara. Aquele que tem poder eterno é condenado por quem teria condição de poupá-lo dessa prática trágica da cruz.
Sempre castigam os presos antes de julgá-los? Senhor governador. Que acusações trazem contra este homem? Bem, se não fosse um malfeitor, não teríamos trazido aqui. Não foi essa a pergunta que lhe fiz. Quero saber por que não o julgam segundo as vossas leis. Tu sabes que não temos permissões de condenar ninguém à morte. À morte? O que ele fez para merecer isso? Achamos esse homem causando tumulto entre o nosso povo, proibindo de pagar tributo ao imperador e afirmando ser ele mesmo, o Messias, o grande rei. Ele está provocando revolta entre o povo com seu ensinamento. Tragam-no aqui. Tu és o rei dos judeus? Pergunta isso por ti mesmo? Ou porque os outros falaram a meu respeito? Por que eu te perguntaria isso? Por acaso, sou judeu? Tua própria gente te entregou a mim. Querem que eu te execute. Por quê? O que fizeste? Tu és rei? Meu reino não é deste mundo. Se fosse, acha que meus discípulos deixariam que eu fosse entregue a ti? Então, tu és rei. Foi para isso que nasci, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está com a verdade, escuta minha voz. Verdade. O que é a verdade? Interroguei este homem e não encontrei culpa nele. Silêncio! Vamos ouvir o que o governador tem a dizer. Como sabem, cada ano eu solto um criminoso para vocês. Temos aqui um famoso assassino preso, Barrabás. Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Messias? Ele não é o Messias, é um impostor, um blasfemo. Solte Barrabás! Solte Barrabás! Eu pergunto novamente, qual dos dois devo soltar? Solte Barrabás! Tem que soltá-lo! Solte Barrabás! Soltem-no.
E o que querem que eu faça com Jesus, o Nazareno? Crucifica-o! Crucifica-o! Não! Eu vou castigá-lo, mas depois o soltarei. Assegure uma punição severa, mas não deixe que o matem. Meu coração está pronto, Pai. Meu coração está pronto. Comecem! Batam! Batam! Vamos! Vamos, soldados! Vocês cansaram? Mais forte! Continuem! Derrubem esse Galileu! Batam! Mais forte! Vamos! Levante-se, Alteza! Onde está a sua força? Levante-se! Dê a ele o que ele merece! Ele está desafiando vocês? Derrubem-no mais uma vez! Se é que vocês podem! Vamos lá! Troquem o flagelo! Vamos, soldados! Vocês cansaram? Mais forte! Continuem! Dê a ele o que ele merece! Batam! Vamos, soldados! Vocês cansaram? Batam! Vamos! Batam! É isso que você merece por desafiar o governador! Ha, 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 ha. Não parem! Não parem! Não parem! Mais forte! Continuem! Olhem pra ele. Esse é o Filho de Deus. Não consegue sequer ficar de pé. Levante-se, Alteza! Não és o Messias? Onde está a tua força? Não posso acreditar! O homem se levantou! Derrubem-no mais uma vez! Se é que vocês podem! Batam! Batam! Vamos! Mais forte! Continuem! Vamos! Batam! Mais forte! Vamos, soldados!
Vocês cansaram? Vamos! Mais forte! Meu filho, quando, onde e como decidirás ficar livre disto? Batam! Não parem! Não parem! Não parem! Pare com isso! A ordem foi para punir, não para matar. Solte-no! Vamos, soldados! Levem esse tolo daqui! Todo rei precisa de uma coroa e de um manto. Aqui está sua coroa, Rei dos Vermes. Salve o Rei dos Fracos! Salve! Salve! Salve o Rei dos Vermes! Salve! Vamos! Levem a Pilatos! Eis o homem. Crucifica-o! Crucifica-o! Não é o suficiente? Olhem para ele. Crucifica-o! Vou crucificar o rei de vocês. Não temos outro rei a não ser César. Pilatos, não condene este homem. Ele é santo, só vale trazer incômodos. Fale comigo. Eu tenho o poder de te crucificar ou de te libertar. Não terias nenhum poder sobre mim, se não fosse lhe dado do alto. Por isto, quem me entregou a ti, tem pegado maior. Se o soltares, governador, não és amigo de César, tens que crucificá-lo. São vocês que querem crucificar, não eu. Cuidem disso vocês mesmos. Eu sou inocente do sangue deste homem. Petrônio, faça a vontade deles. Traga a minha cruz. Vamos, Jesus! Vamos! Você não disse que é o Filho de Deus? Levante-se e faça alguma coisa!
Você é um fraco, Jesus. Um fraco. Eu não sei por que tem tantos seguidores. Vamos! Levante! Vamos, Jesus! Levante-se! Vamos, Jesus! Levante-se! Vamos, Jesus! Vamos! Você não disse que é o Filho de Deus? Levante-se! E faça alguma coisa! Vamos logo com isso! Vamos! Saiam! Saiam todos na frente! Vamos! Abram! Vamos, majestade! Carregue a tua cruz! Jesus abraça a cruz com amor. Eis que a justiça sai com os condenados, e entre esses vai também o nosso Salvador. Carregando o próprio altar é quem deve sacrificar sua vida. É um horror considerar a multidão de tormentos e humilhações a que submeteram Jesus no espaço de algumas horas, da sua prisão até sua morte, sucedendo uns aos outros, sem intervalo. Prisões, bofetadas, disparadas, zombarias, flagelos, espinhos, cravos, agonias e morte. Todos se uniram, hebreus e gentios, sacerdotes e leigos, para tornarem Jesus Cristo o homem dos desprezos e das dores. Assim, Jesus na sua cruz procura mais o nosso afeto que a nossa compaixão. E se pede compaixão, pede-a unicamente para que ela nos induza a amá-lo. Pela sua bondade, ele já merece todo o nosso amor, mas agora procura ser amado, ao menos por compaixão. Vamos! Saiam! Vamos! Ande! Tu não é o rei! Carregue a tua cruz! Vamos aqui! Será que não aguenta mais a tua cruz? Abra o caminho! Abra o caminho! Saia! Filho, Vê, mãe, eu renovo todas as coisas. Vamos, tira essa mulher daqui! Vamos, Jesus! Levante-se! Vamos! Levante-se, Jesus! Vamos! Vamos, homem! Vamos! Afastem-se! Afastem-se! Vamos, homens! Levante, Jesus! Levante! Vamos, Jesus! Mostre-nos onde está o teu Pai! Vamos! Vamos, majestade! Carregue a tua cruz! Vamos, saiam! Saiam todos na frente! Vamos! Abram! 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 Abram o caminho!
Eu não sei por que tem tantos seguidores. Vamos! Levante! Vamos logo com isso! Vamos, Jesus! Verme! Você é um verme e ainda tem seguidores, Jesus! Será que não aguenta mais a tua cruz? Vamos! Onde? Tu não é o rei! Carregue a tua cruz! Vamos! Está demorando muito, Jesus! Caminhe! Saia! Vamos! Abra o caminho! Levante, Jesus! Tu és o Messias, vamos! Levante-se, Jesus! Levante, Jesus! Levante! Vocês estão cegos! Não estão vendo? Ele não consegue continuar sozinho! Ajuda-no! Tu! Sim! Tu! Vem aqui! O que queres de mim? Esse criminoso não consegue carregar sua cruz sozinho. Tu irás ajudá-lo. Não! Não posso! Eu não tenho nada a ver com isso. Chame uma outra pessoa. Em frente! Vamos logo! Certo! Mas lembre-se, sou um inocente, forçado a carregar a cruz de um criminoso. Ande logo com isso! Vamos! Vamos, Jesus! Levante-se! Vamos! Levante-se, Jesus! Vamos! Vamos, homem! Vamos! Saia!
Deixa-no em paz! Deixa-no em paz! Se não pararem agora, não leve essa cruz mais nem um passo! E não me importa o que vocês vão fazer comigo! Vamos! Levante! Vamos! Saiam! Saiam todos na frente! Vamos! Vamos logo com isso! Vamos logo com isso, soldado! Vamos, majestade! Agora estás livre para ir. Some daqui. Vai! Vai! Levante-se, Jesus! Vamos logo com isso! Está demorando muito, Jesus! Isso! Vamos, Jesus! Vamos!
Pai, perdoa-lhes, Pai. Vamos! Pai, meu Pai, meu Deus, eles não sabem o que fazem, eles não sabem. Vamos! Se tu és filho de Deus Todo-Poderoso, por que não salve a ti mesmo, Jesus? Prove-nos agora que tu és o que dizes. Você não disse que é o filho de Deus? Faça alguma coisa. Disse que poderia destruir o templo e levantá-lo em 3 dias. E agora não pode descer da cruz? Se ele é o Messias, que desça da cruz, para vermos e acreditarmos. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Escutem. Ele ora por vocês. Nós merecemos isso, mas ele não. Eu pequei, Senhor, e meu castigo é merecido.
Se me condenasse agora, seria justo. Mas eu te peço, lembra-se de mim quando entrares em teu reino. Eu lhe garanto, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Da minha carne, coração do meu coração, meu filho, deixa-me morrer contigo. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Não ficou ninguém! Ninguém, Jesus! Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? Está consumado. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito.
De fato, esse homem era justo. Na cruz, Jesus consuma o seu sacrifício. É o amor até o fim, que confere ao sacrifício de Cristo o valor de redenção e reparação, de expiação e satisfação. Ele conheceu-nos e amou-nos a todos no oferecimento da sua vida. O amor de Cristo nos pressiona ao pensarmos que um só morreu por todos e que todos, portanto, morreram. Nenhum homem, ainda que fosse o mais santo, estava em condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e de se oferecer em sacrifício por todos. A existência em Cristo da pessoa divina do Filho, que ultrapassa e ao mesmo tempo abrange todas as pessoas humanas e o constitui cabeça de toda a humanidade, é que torna possível o seu sacrifício redentor por todos. Pela sua santíssima paixão no madeiro da cruz, ele mereceu-nos a justificação, sublinhando o caráter único do sacrifício de Cristo como fonte de salvação eterna. Em seu projeto de salvação, Deus dispôs que seu Filho não somente morresse por nossos pecados, mas também que provasse a morte. Estamos diante do sepulcro de Jesus. Estamos diante de um amor capaz de amar até o fim. Estamos diante de um amor capaz de amar até a cruz. Somos convidados a parar no recolhimento e na meditação e nos unir à Virgem Mãe e à Igreja, que fica em silêncio. Os sinos não tocam, as igrejas são despojadas e vazias. A igreja permanece junto ao sepulcro do Senhor, meditando sua paixão e morte, sua descida à mansão dos mortos, esperando na oração e no jejum a sua ressurreição.
Todos nós da organização e encenação da Paixão de Cristo, agradecemos pela sua presença, por nos acompanhar e prestigiar nesse momento. Fiquem no silêncio e na oração, aguardando com muita esperança a vinda do Cristo ressuscitado. Jesus ressuscitou dos mortos e mostra-se vivo e glorificado diante deles. Ressuscitar não é apenas voltar à vida física, mas levantar-se para começar uma vida nova e transformadora. Temos aqui uma questão crucial para o cristão. Ou ele acredita em Jesus ressuscitado hoje e dá testemunho, ou vê Jesus como vítima derrotada e sepultada no passado. Toda autoridade foi dada a mim no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar como eu ensinei vocês. Eis que estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Deus os abençoe, que Deus os proteja e que Deus os guarde. E gratidão por esses dias nos encantar com a paixão de Cristo.